Eu canto no nome de Cristo Jesus e trago a mensagem de amor lá da cruz. A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Ouça nesse instante mais uma mensagem que te dá fé de arrebatamento. Aos Romanos capítulo 8, versículo 19, está escrito assim na palavra de Deus: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Amém. Senhor, abençoe-nos neste culto com mais uma porção de Tua palavra e que o nosso aprendizado que seja um benefício tão rico que não há dinheiro neste mundo que possa cobrir esta oferta, porque ninguém pode cobrir a oferta que o Senhor deu quando nos resgatou e nos comprou com o seu sangue. Nos abençoe mais uma vez, no nome de Jesus Cristo, nós pedimos. Amém. Podeis sentar. No tempo do entardecer, um profeta Deus mandou, com a mensagem sincera, com assim diz o Senhor: meu irmão, a hora é esta, se você quiser voltar, Jesus morreu no Calvário. Nós temos entrado em temas polêmicos e temos entrado também em temas bem evangelísticos. E nós temos tomado, às vezes, um assunto e temos ido aí 5, 8, 10 cultos, tudo dentro daquele assunto. E isso, de alguma forma, possa surgir a ideia de que vão ser assuntos repetitivos. E quem pensou assim viu que não foi nada disso. Na verdade, nós gostamos de repetição, de nos repetir. Todo pregador, por mais que ele tente trazer outros assuntos para a igreja, sempre volta a tocar naquele ponto. Quando você vê algo sendo repetido, então você procure saber o motivo daquilo. Tem algo. Ou não se tem nada para se falar, ou o assunto é tão importante que precisa despertar interesse, ou cutucar alguém. Mas a verdade é que nós temos pego determinados temas e pregamos um culto, 2 cultos, daí a pouco já entramos em temas diferentes, depois voltamos àquele de novo. E eu não sei vocês, mas pelo menos os irmãos que nos ouvem à distância, né? Eles pelo menos dizem que estão sendo beneficiados com estas pregações,
tem aprendido muito. E, mais do que tudo, acho que quem mais tem aprendido sou eu. Porque eu não escuto só aqui na igreja, eu escuto depois várias vezes. E até gostaria de ter mais tempo para ouvir outras vezes antes de mandar para alguém mais. Porque depois surgem perguntas e você tem que saber responder, pelo menos, aquilo que você falou, sobre aquilo, a matéria que você está entregando. Isso tem causado, estas matérias, tem causado dificuldades em irmãos, em pregadores, né, em grupos de irmãos, porque nós não estamos pregando nenhuma novidade, nada de novo, mas a verdade é que estavam nas Escrituras, estavam nas mensagens, mas nós não estávamos acostumados com determinados assuntos, com determinados temas. E nós estamos entrando numa época de amadurecimento, de crescimento, porque na verdade a semente tem que ficar diante do sol para secar mesmo, ficar pronta mesmo. Que é o tempo de amadurecimento já foi, agora é tempo de ficar seca, pronta para o plantio, se fosse haver plantio. Mas falando-se plantio, como se existisse uma nova dispensação, uma nova era, nós sabemos que tem aí, estamos entrando exatamente na era do reino, na era do milênio, e para isso a semente tem que estar prontinha, senão não vai ter frutos de filhos de Davi durante o milênio, não é? Então, eu sei que muitas coisas que temos entregue aqui do púlpito, muitos irmãos não vão conseguir acompanhar. E tem pessoas que vão para a igreja, às vezes apenas para preencher um espaço de tempo. Outras vão porque já se acostumaram a ir. Eu espero que não seja esse motivo de nenhum de nós. Mas nós sabemos, cremos perfeitamente que tem aquelas pessoas que assistem os cultos, que ouvem as pregações, porque elas sentem a necessidade de aprender mais de Deus, e sentem a necessidade de aprender da palavra, porque não tem outra forma de você ser revelado, não tem outra forma de você conhecer a Deus, a não ser ouvindo a sua palavra. Jesus Cristo, que disse que manifestei teu nome, eu vim em nome de meu Pai, ele foi a manifestação de Deus na terra, ele veio apresentar Deus. Só conseguiram ver esta apresentação, e só conseguiram ver essa manifestação quem ouviu sua palavra. Essa é a questão, este é o segredo, exatamente ouvir. Ouvir ou ler. Por isso que nós sempre cutucamos as pessoas para insistirem consigo mesmo para a leitura, para a meditação. Não é só o pregador que tem que ler, que tem que examinar, que tem que meditar. Eu venho aqui, prego uma mensagem, eu espero que vocês, amanhã ou depois, não é, possam encontrar determinadas coisas. Puxa, pregaste sobre aquilo, tem também na Bíblia determinada coisa sobre isto. O profeta do Senhor disse também em tal mensagem isto e aquilo. Sabe? Nós temos que estar juntos temos que estar integrados no aprendizado mútuo sobre estas coisas. Porque é assim que está a natureza. Foi assim que ficou a natureza. O homem e a natureza, ele corre num paralelo tão unido, que quando o homem caiu, a natureza também entrou em problema. O homem entrou em pecado, entrou em desavença com Deus. A terra ficou amaldiçoada por causa disso, porque as coisas andam em conjunto. O homem e a natureza. Haja visto que nós somos parte da terra. Fomos tirados desta terra. O corpo onde você habita é pó, é terra, é matéria-prima tirada desta terra. Essa é a diferença. A parte de você que veio de Deus e a parte sua que foi tirada da terra. É o celeste e o terrestre. É junto, é o eterno com o temporal, juntos. E agora nós estamos vivendo no tempo que precisamos mais que nunca aprender como é que essas duas coisas se uniram a tal ponto que o profeta do Senhor disse que céus e terra têm se beijado. O céu e a terra têm se abraçado. E o alfa tem se tornado ômega, outra vez. Não estamos mais no tempo do alfa, estamos no tempo do ômega. Quando o mesmo que esteve no início está no final cumprindo o seu propósito. Amém? Então, olha, nós estamos num tempo tremendo dentro do aprendizado da palavra. É um tempo perigoso. Nós precisamos ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Mas como estamos falando um pouquinho de natureza, eu gostaria de continuar com vocês um pouquinho aqui,
ainda dentro do assunto origem e destino do homem, falando sobre a mãe natureza. O culto anterior sobre este assunto, nós falamos sobre a natureza. Eu sei que alguns irmãos não têm acompanhado por trabalho, por todas essas coisas, mas vocês não se preocupem. Tudo isso está arquivado, está guardado, e assim que tivermos oportunidade, vocês poderão pegar a série completa sobre cada assunto que temos pregado, profetas e profecias, sobre mistérios ocultos, sobre muitas coisas que temos pregado assim em série. Haja visto que a série sobre a deidade, nós estamos na 36ª, é assim que fala? 36ª, sexto culto, não é? 36 pregações a respeito da divindade, da deidade. E isto, olha, tem sido uma revolução. Talvez você não tenha percebido, mas tem sido uma revolução espiritual dentro de nós mesmos. E chega-se um ponto que você tem que filtrar muita coisa que ensinou, muita coisa que pensou que estava vendo, olhar agora por aquela ótica, ou usar o mesmo óculo, vamos dizer assim, que a velha águia estava usando, o mesmo colírio que o profeta usou, porque ele tem que usar primeiro para depois entregar para nós. O profeta tem que provar daquilo para poder provar para nós. Deus disse para o povo de Israel, a coluna de fogo baixou diante da tenda da congregação e disse: se houver homem no vosso meio, um profeta em vosso meio, eu, o Senhor, me manifestarei a ele, e ele então entregará para vocês. Creio que é número 12, se não me engano. Depois nós vamos entrar exatamente num tema parecido como esse, para que vocês percebam que não tem outra maneira de termos essas coisas, a não ser que venha de um profeta. Não é mesmo? E este profeta do Senhor, ele pregou muito sobre a natureza. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A mãe natureza dentro do tema origem e destino do homem sobre a terra. Repetindo o que nós lemos em Romanos 8, o apóstolo Paulo está dizendo aqui sobre as primícias do Espírito. Ele está falando sobre as primícias do Espírito, esperança, intercessão e eleição. Porque para mim tenho por certo, é o versículo 18 de Romanos 8. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente, tempo, você está sujeito a exatamente essas três coisas: luz, matéria e tempo. Luz, matéria e tempo. O tempo, ele tem suas variações. Se você pegasse uma linha reta, você teria ali o tempo. Mas depois você encheria de ondulações. Este seria o tempo. Depois você faria uma curva por cima para formar o espaço. E depois você percebe que o espaço, ele é curvo. E ele tem suas variações. Olha, são tantas coisas que, se a gente entender estas coisas naturais, seria fácil a gente perceber as coisas espirituais. E claro que você vai encontrar irmãos e irmãs com determinadas dificuldades para entender estas coisas. O natural. Vai encontrar dificuldade de entender estas coisas. E, por homens que têm conhecimento, homens que têm estudado exatamente essas coisas, por isso que existem matérias no seu aprendizado, de química, de física, de biologia, de tantas coisas, para te dar uma noção sobre coisas naturais. E por mais que os homens aprendem sobre isso, eles não conseguem desvendar tudo. Mas se você conseguir entender pelo menos o básico destas coisas naturais, você poderá entender o lado espiritual que essas coisas é um tipo que estão representando. Fala-se tanto do nascimento de Jesus, o nascimento virginal. Que dificuldade, que coisa fora de foco, como pode, é impossível. E todas essas coisas, o nascimento de Jesus, sem conhecer varão. Mas o profeta do Senhor disse, muito mais complicado é o nascimento natural do que o nascimento de Cristo através da Virgem. Simplesmente Deus ali gerou no ventre de Maria, ele criou o óvulo e fecundou aquele óvulo. Simplesmente isso. Mas o irmão Bruno, quando ele está mostrando a lei da concepção, aquilo também que os cientistas falam, que é no momento daquele 300 milhões de pequenos germes. O irmão Bruno está falando sobre a fecundação nas fazendas das vacas e tudo, onde eles fazem a inseminação, e o profeta disse um pequeno tubo, numa pontinha de um palito. Ele disse ali tinha seres, germes de vida que poderia, ele fala de milhões dele.
E, no entanto, somente um conseguirá alcançar o objetivo e haverá apenas um óvulo fértil para recebê-lo. E o profeta fala que o nascimento natural é bem mais complicado, muito mais dificílimo de se entender do que o nascimento virginal de Cristo. Então, quando aquele homem, aquele sábio, deixe-me ver, Nicodemos, ele não entendeu essas coisas e disse: eu tenho que voltar para o ventre de minha mãe para outra vez nascer de novo, para poder nascer de novo. Jesus disse: olha, tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Se tu não consegues entender as coisas naturais, tu não vai conseguir entender as coisas espirituais. Então observe. Por isso que você encontra o mensageiro do Senhor, ele começa em suas mensagens, as pessoas acham aquilo cansativo, e dá sono. Você entrega, olha, leia esta literatura para alguém, você sabe o que está ali dentro, né? E a pessoa vai ler e daqui a pouco, 2, 3 meses, devolve tudo amassado. Não, o homem estava falando ali de caçada, de uma árvore lá, de um passarinho que ele viu, de um esquilo que estava churriando por ali e tal. A pessoa não entende nada, porque nem sequer entendeu a natureza, nem sequer entende a natureza. Então procuramos mistérios, estamos querendo saber de mistérios, de coisas estrondosas, estrabólicas, alguma coisa assim. E não é dessa forma. Se você não entender as coisas simples, você não vai conseguir entender aquelas outras coisas que não é para a mente natural. Por isso que você primeiro adquire o conhecimento natural das coisas. Você primeiro aprende a respeitar papai e mamãe. Por quê? Se você não tiver como respeitar pai e mãe, com quem você se acostumou desde pequeno, como é que você vai temer papai do céu? Como você vai ter temor de papai do céu? Primeiro você aprende as coisas naturais, para você se familiarizar com ela. Vai chegar um momento que as coisas espirituais vai ser colocada diante de você. E por você não conseguir entender o natural, você vai ficar sem entender o espiritual. As aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, ou a glória que em nós há de ser manifesta. Agora, do que será que Paulo está falando? Então, simplesmente, quando nós lemos esta escritura, nós simplesmente pensamos no novo céu, no milênio, na eternidade, e todas estas coisas, e nos esquecemos que Paulo, quando ele recebeu a revelação, ele cantou o hino de vitória, ele disse: "Ó profundidade das riquezas, e do conhecimento, e da sabedoria, e todas essas coisas." Vocês lembram o cântico de Paulo? Porque quando estas coisas, quando a glória de Deus é revelada a um homem e a uma mulher, então essas aflições do tempo presente é nada para você. Porque você consegue se sair deste presente. Isso não é nada. Tribulações, dificuldades, cansaços, enfermidade, tudo isto fica no nível lá embaixo. Lá embaixo. Porque você está recebendo a manifestação daquilo que é eterno, daquilo que é sobrenatural, daquilo que não é passageiro, daquilo que não é transitório. É exatamente daquilo que está te tirando do temporal, te levando de volta para a eternidade. Então essas aflições do tempo presente não se compara. Não se compara. Por isso que a revelação de Deus, o conhecimento que Deus tem enviado para nós, se nós tivéssemos mais sagacidade, vamos dizer assim, espirituais, mais garra, vamos dizer assim, garra de águia, para segurar isto, segurar nessas promessas, segurar esta vindicação, com toda força, com toda coragem, com todo vigor, que Deus espera isto de cada um de seus filhos. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Quando Deus se manifestou a Moisés, e ele se manifestou a Paulo, e depois ele se manifestou a William Branham, essas 3 manifestações, mostrando que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mostrando o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se as pessoas que viveram nos dias do irmão Branham soubessem que manifestação era aquela, e que ser era aquele que falava através de sua boca, eles teriam temido aquele homem, nunca teria se levantado contra ele. Do mesmo modo, se os judeus, os fariseus e saduceus soubessem que manifestação era aquela em Jesus de Nazaré, eles nunca teriam levantado um dedo, nunca teriam pegado pedras para apedrejá-lo, nunca teriam chamado aquele ser de filho legítimo, nunca. Mas por não saber, por não conhecer essa manifestação, que vem, parece que de uma forma natural, porque fica tão simples que as pessoas passam por alto.
E se isto aconteceu e outra vez acontece em nossos dias, mas agora nós já não estamos inconscientes dessas coisas, porque a revelação do mistério tem vindo exatamente para abrir a nossa mente, a nossa inteligência, o nosso conhecimento, para que possamos ter cérebros batizados com o Espírito Santo, uma vez que a maior batalha jamais pelejada é travada na mente. Então esta mente precisa ser protegida, ter uma defesa, ter, vamos dizer assim, uma proteção ao seu redor, para que o diabo não possa usar esta mente como campo de batalha. Todas as vezes que ele tentar, ele tem que ser derrotado. E você não tem como derrotá-lo nisto, a não ser que você tenha a revelação da palavra vindicada em sua vida. Isso deixou de ser fora. Isso deixou de ser no mundo. Isto agora tem que ser em você, em cada um de nós individualmente. Entendem isso? Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, mas não porque ela quis, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, por causa nossa, por causa do homem que deixou ela nesse estágio, nessa situação. Natureza, a mãe natureza. Natureza é um conjunto de ordem. É um conjunto. Ordem e disposição. Isso tem que estar exatamente assim. Ordem e disposição. A natureza, ela não falha. William Branham disse, a natureza, ela não tem mudado. Ela permanece a mesma coisa. Ah, mas agora está fazendo frio onde no tempo que era calor. Mas a natureza não mudou. Simplesmente o planeta Terra está gemendo. Simplesmente a natureza está devolvendo ao homem aquilo que ela recebeu durante todo este tempo. Porque natureza é conjunto, ordem e disposição de todas as entidades que compõem o universo. Não estamos falando apenas da Terra. Estamos falando de todo o universo. De tudo aquilo que chega a ser insondável para a mente humana. Tudo faz parte desta grande entidade, vamos dizer assim, que podemos chamá-la de natureza. Que ela por si própria, tendo por trás disso uma mente superior que cuida, que projetou para que ela ficasse exatamente da forma que está, corta-se o rabo de uma lagartixa e daí a pouco a natureza se encarrega disso. Daqui a pouco aquilo volta, cresce outro no lugar. Mas corta o seu braço, não espere crescer outro no lugar não, porque não vai nascer. Porque a natureza tem suas leis. E as leis da natureza, elas são imutáveis, elas são absolutas. Elas não têm falhas. E se as leis da natureza são absolutas, não tem falhas, porque teve que ter alguém que estabelecer estas leis, estabelecer estas ordens. As leis não se criam por si mesmas. Alguém tem que legislar. Tem que ter o legislador da lei. Tem que ter aquele que fez o conjunto de fatores que devem ser obedecidos. E diz, se ultrapassar isto aqui, então está correndo risco de vida. Se deixar de fazer isso, tem uma consequência. São leis que precisam ser observadas, como amarelo, atenção, verde, pode ir, vermelho, pare. São leis. Se isto, no sentido natural, o homem faz desta forma e precisa ser obedecida para não causar morte, então as leis que compõem a natureza, que está nesse grande universo, em todos esses conjuntos de ordem e fatores que acompanham o grande universo, cada uma dessas leis, quando se tenta quebrá-las, quando se tentam interrompê-las, então há ali um castigo muito sério, há um revés muito grande, porque essas leis são absolutas e imutáveis, porque foram feitas por um Deus que é soberano, que quando criou todas as coisas e estabeleceu cada uma dessas coisas em seu devido lugar, aquilo ele deixou debaixo de determinadas leis, e por isso ele não se preocupou em manter a terra em sua rotação, porque quando ele formou a terra, deixou ela exatamente no lugar, com aquela lei da gravidade, em direção, em volta do Sol, com todos os outros planetas, e cada um com sua força de repulsão, sabe, de atração e de repulsão. E estas forças fazem com que cada um desses planetas, cada um desses asteroides, girem, se movimentem e se mantenham durante séculos e séculos e séculos e séculos. Então esse Deus que criou isto sabia o que estava fazendo. E também sabia, porque nos fez e nos deu inteligência para conhecermos essas coisas. Porque era a forma de chegarmos a Ele,
Por isso, quando William Branham pregou a mensagem sobre como ver Deus, ele mostrou 3 coisas. Deus na natureza, Deus no seu universo, Deus na natureza, Deus no seu filho, Deus no seu povo. Porque essas coisas precisam estar em ordem. Bem, observando as consequências da queda do homem, já que falamos Deus no universo, na natureza, em seu filho e em seu povo. Já que chegou no povo, então vamos agora observarmos isso daqui. Quando você estuda um pouco nas Escrituras Sagradas e vê as consequências que a queda do homem trouxe, não é? Nós vemos que a natureza, de uma forma completa, sentiu o efeito da queda do homem. Porque a natureza estava acostumada, a terra estava acostumada, a natureza ela tem a sua inteligência, ela é inteligente, a natureza. Olha, já ouviu falar na inteligência das pedras? As pedras podem cantar. Será que as pedras se comunicam? Jesus disse, se estes se calarem, até as pedras clamarão. Deus destas pedras pode formar filhos a Abraão. Então as pedras não foram feitas simplesmente para ser algo como tropeço para você. Existe um motivo e um objetivo porque elas foram criadas e formadas. E assim são os rios, são os lagos, são os pássaros, são os animais, são todas estas coisas. Tudo tem um propósito, nada foi feito sem um propósito. Nos ensina o mensageiro. E quando ele nos ensina isto, pode ter certeza que ele estava se referindo às Escrituras. E nas Escrituras você encontra isto exatamente no livro de Eclesiastes. Tudo debaixo do sol tem um propósito diante de Deus. Então, quando o homem que era o senhor desta terra, que dominava, que era o rei e senhor da terra, quando ele caiu, como já falamos sobre isso, toda a natureza sentiu este impacto. De forma que todas as criaturas caíram debaixo de um sistema, sobre uma determinada condição, e que esta condição permitia, então, que todas estas criaturas que estavam livres, contentes, satisfeitas, sem mortes, sem doença, sem velhice. Mas o impacto foi tão grande que quando isto aconteceu, elas ficaram encerradas sobre uma condição que permitiu que elas se corrompessem. Atingisse graus de corrupção a ponto de nasce, cresce e morre. Ou, por outro lado, elas se tornam escravas de todo o sistema que está debaixo do domínio do homem. Então, simplesmente você diz, olha, este grande elefante aqui, olha, puxado pelo cabresto, para lá e para cá, por uma mocinha seminua, fazendo a apresentação de circo, irmão Branham disse, se aquele elefante soubesse a força que ele tem, jamais ele deixaria aquela mocinha fazer aquilo com ele. Jamais ele permitiria que o seu domador... Que tipo de domador? Como é que ele doma? Dando risadinha, dando cheirinho no leão? Ou com um bastão ali que dá choque elétricos nele? E determinadas coisas. O que é isto? A natureza ficou encerrada sobre esta corrupção. A natureza ficou como escrava, se tornou uma escrava, debaixo de todo o sistema que estava sob o domínio do homem. Tudo que o homem põe sua mão, ele destrói, ele acaba com a natureza. De modo que, ele sendo parte da natureza, o homem foi responsável. Ele foi o responsável de manter a ordem natural das coisas que Deus havia criado. Essa é a responsabilidade minha e sua, como homem, como seres humanos. Esta era a responsabilidade de Adão, cuidar e manter as coisas que Deus criou. Mas ele perdeu esse controle. E ao invés dele cuidar, dele manter isto, ele então começou a destruir isto. Ele começou a usufruir disto para o seu próprio bem-estar, durante os poucos dias de vida que ele se lhes permitiu viver. E durante o tempo de vida, o homem procura usufruir tudo que está na natureza. De uma forma horrível, de uma forma ruim. Porque simplesmente tira, e nada devolve para ela. Então o resultado, ele tira tanto, ele tem que devolver a si mesmo.
para a natureza. É a única forma dele pagar, e ainda não paga o mal que ele faz para a mãe natureza. É ele próprio voltar, se integrar a ela, como um grande círculo, né? Saiu e voltou. Mas se ele tivesse saído e cuidado, ele estaria aí todo tempo. Mas Deus disse, no dia que você fizer, você morre, você vai voltar para a mãe natureza. E ele fez e teve que voltar também. Porém, à medida que o pecado tomou o controle do homem, eu disse antes que era a responsabilidade do homem cuidar. Mas à medida que o pecado tomou o controle do homem, se abriram novos horizontes que antes não estavam abertos, né? Você entende isto ouvindo a nossa série sobre veias abertas do destino da humanidade. Abriram-se novos horizontes ali, e através da ciência, a mãe natureza, ela teve que contemplar a degradação das coisas, através da ciência. Então, quando você fala da ciência veio, você já tem a ideia de conhecimento. É um dos degraus da estatura do homem perfeito. Fé, virtude, ciência. É conhecimento. Não é? Então, ali é fé de Jesus Cristo, virtude de Jesus Cristo, ciência, o conhecimento de Jesus Cristo. Entende? Porque a outra ciência, que não veio de cima, esta ciência é maléfica. Por isso que a civilização, ela veio da descendência da serpente. Ela veio da descendência de Caim. Foi a descendência de Caim que começaram a construir cidades. Foi a descendência de Caim que começou a trabalhar com o ouro, com a prata, com o ferro, com instrumentos musicais, com instrumentos cortantes, com todas estas coisas. E de onde eles obtiveram isto? Eles tiveram que tirar isto da natureza. Eles tiveram que tirar isto da natureza. Você vai e você sobe a um prédio bastante alto, a um alto edifício, e você vê aquela floresta, aquela selva de concreto armado. Aquilo é peso em cima da terra. Mas de onde veio aquela matéria-prima? De onde veio tanto ferro, tanto concreto? De onde veio tanto zinco, tanto cobre, tanto alumínio, tanto plástico? Sabe? Tudo aquilo foi tirado da terra. E aquilo foi tirado de lugares diferentes. Aquilo saiu de lugar diferente, de cidade diferente, de lugares de outro lado do globo, e simplesmente aquilo saiu de um lado e foi colocado. Tiraram dali e colocaram. Tiraram, então formaram um grande aglomerado. É a civilização crescendo. É a ciência multiplicada e todas essas coisas. Agora imagine, esta terra, Deus, quando estabeleceu a lei da causa e efeito, a lei da terra, do movimento do globo terrestre, girando ali com aquela velocidade própria, tantos horas, minutos e segundos, girando em torno de si mesma, com tantos dias, meses e anos em volta do Sol, e tantos momentos também com o seu balanço propício ali em todo esse trajeto. Mas isso foi da forma que ela foi feita. Não da maneira que o homem a tem deixado. Então, se você voltar 450 anos atrás, quando aqui na Grande São Paulo não tinha nada disso, claro, com certeza, como era a rotação da Terra? Como estava a rotação da Terra quando não tinha nenhum desse peso aqui? E a matéria que trouxeram do outro lado do globo, de outro lado do país, de outras instâncias, e simplesmente trouxeram e aglomeraram em determinado lugar, e tiraram de outro canto e levaram para outro. Então você pode ter certeza que essas leis, para ser mantidas, têm se causado um esforço maior. A natureza está trabalhando com esforço dobrado. Como você, da mesma forma como na fornalha, por que teve que ser acesa 7 vezes mais? Eles eram mais duros? A carne daqueles 3 jovens era mais dura do que os outros? Porque simplesmente a fornalha era acesa e os infiéis ao reinado era jogado lá dentro, mas naquele momento acenderam 7 vezes mais. Por que será que hoje necessita-se de mais fé do que antes para se viver uma vida cristã? O que tem acontecido? Tem que se fazer um esforço maior, porque as coisas aumentaram, as coisas se aglomeraram mais. Hoje o esforço para manter uma família é bem mais do que antes. O trabalho tem que ser mais, o estresse é mais, o cuidado é mais, a preocupação hoje é mais. Antes se dormia com as portas abertas,
Mas agora, grade de ferro e portões de ferro e tudo automático e com energia, nos fios, tudo ligado ali. Isso não tem resolvido. O ladrão vai lá, quebra tudo e mata todo mundo. O esforço hoje é maior. Então pode ter certeza que as leis da mãe natureza, que foi estabelecida por Deus, quando Deus deu origem a todas essas coisas, hoje, essa natureza, para se manter da maneira que está, ela está trabalhando dobrado para manter isto, porque se ela não manter a sua ordem, isto viraria um caos, e a ordem tem que ser mantida. Então, diga-me, para que você, componente dessa natureza, hoje viva uma vida cristã dentro de um mundo corrompido, você acha que tem que viver como? Como você hoje tem que viver? Que tipo de fé nós temos que ter hoje para vencermos os abalos? Depois de colocaram tantas coisas em cima de nós, tanto peso em nossas costas, depois que o diabo tem bombardeado nossa mente com tantas ideias, com tantas interpretações, com tantas imagens horríveis, com tantas coisas contrárias à palavra de Deus, com tanta atração que tem enchido nossa mente, como será que está o esforço da nossa alma, do nosso espírito, para manter a rotação espiritual em torno da palavra, sem nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, sendo que de todos os lados está ali uma força que te puxa, está alguém que te empurra para outro lado. Então, com certeza, o esforço é maior. O nosso esforço é bem maior do que os irmãos do passado. Não, que conversa é essa? Naquele tempo eles eram mortos, era jogado aos leões, era aquela coisa toda. Não pense nisso de forma nenhuma. O mensageiro do Senhor já disse isso, já nos ensinou estas coisas. Que eles simplesmente, hoje eles se convertiam, eles estavam naquele grande anfiteatro, vamos dizer assim, assistindo à morte dos cristãos. E quando eles viam aqueles homens e aquelas mulheres sendo devorados pelos tigres, pelos leões, ou pelos gladiadores, homens simples do campo esquelético, às vezes eram escravos que se convertiam ao cristianismo e eram colocados para enfrentar aqueles gladiadores treinados com aquelas armas, com aqueles machados cortantes, e eles sem nada, desarmados, ou apenas com um simples pedaço de pau, para servir de espetáculo para os imperadores e os reis da sua época. Mas simplesmente eles entregavam suas vidas, eles se deixavam matar, porque eles tinham certeza absoluta que era simplesmente deixando esse tabernáculo e já habitando em outro, não feito por mãos de homens, porque foi isso que aprendeu com o grande Paulo. E os irmãos que estavam assistindo, ou as pessoas que não eram cristãs, mas que assistiam àquela cena, como eles se comportavam? Quando eles viam aqueles homens com aquela coragem, que morriam cantando, que enfrentavam leões, bocados de leões, louvando ao Senhor, e ainda perdoando seus inimigos, dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado. Quando aquelas pessoas viam aquelas mulheres cristãs sendo tirados de seu ventre os fetos, jogados aos porcos, e elas mantinham sua fé sem negar a palavra, sem negar o nome do Senhor, e morria tendo esperança de vida eterna em seus olhos, como ficavam aquelas pessoas? Eles simplesmente acabavam aquele espetáculo, eles desciam as escadas também e diziam: nós também queremos morrer por um Deus que nos dá tanta coragem. Então aqueles que morriam, o sangue que jorrava era como grão. Eles iam morrendo e outros se convertendo nos assistentes lá. Mas por que isto? Porque elas simplesmente dão a sua vida. Eles simplesmente entregavam suas vidas como sacrifício. Mas e hoje? Hoje não tem essas mortes, não tem essa perseguição, não tem nada disso. E o profeta diz: hoje é muito pior, porque o diabo hoje ele está matando, é totalmente diferente. Ele não envia bocas de leões, ele não envia fogueira para te queimar vivo, nem estaca para te atravessar de um lado para o outro. Hoje está sendo totalmente diferente, ele está te bombardeando diferente, está empurrando de lá para cá, empurrando as pessoas de lá para cá. Hoje é bem mais difícil do que naquele tempo. Hoje é bem mais difícil. Nenhum daqueles homens do passado passou pelo que nós passamos hoje. Os irmãos do passado não conviveram com a era degradada, com prostitutas que hoje é chamada de estrelas, é chamada vamos dizer assim, mulheres de alta sociedade. Eles não conviveram dia, noite em transportes, nas ruas da cidade, com a Sodoma e Gomorra que você convive hoje. Então eles não tinham, é como uma pessoa que mora na roça, um irmão que mora na roça plantando arroz e feijão, simplesmente lá com seus vizinhos naquela simplicidade. Isso na roça antiga, porque agora é mesmo simplicidade.
É mesmo que a cidade. Então a dificuldade que ele tinha para servir a Deus lá não era a mesma dificuldade de uma pessoa que vive numa alta sociedade, no meio de um mundaréu, de uma grande cidade. Claro que o outro está com mais lutas, com mais problemas, com mais dificuldade para dar seu testemunho de cristão. Bem? Então pode ter certeza que hoje o esforço é maior. Hoje a luta é mais complicada. Hoje, para que a Terra, os planetas, e precisamente o nosso planeta, para que a mãe natureza mantenha a sua ordem e que as coisas não virem um caos, porque a ordem precisa ser mantida, então o esforço está sendo maior. Maior, porque antes não tinha estes pesos. O peso estava na própria terra. Tudo foi tirado dela, mas em seus devidos lugares. O ferro que construiu toda São Paulo estava em seus devidos lugares. Não tinha. Por quê? Por que o ferro aqui em nosso país é tão caro? Porque ele está sendo levado, creio que para a China, para outros lugares. Bem? Então lá não tinha. Lá tinha o seu próprio ferro. Mas eles não tinham lá a siderúrgica, ou a grande oficina, não sei como chamam, para pegar a matéria-prima e transformá-las em barras de ferro. Eles não tinham, então tem que levar daqui para lá. Mas imagine o peso que saiu daqui para lá. E estas coisas têm que ser mantidas em ordem. Então o que traz isso? Olha, então esta natureza, então a mãe natureza, então o planeta Terra ficou como um escravo desse sistema do homem. Em tudo que o homem põe a mão é exatamente para destruir. E ele destrói construindo, ele destrói fazendo. Estamos falando no sentido tão natural. E é exatamente isso que está acontecendo no sentido espiritual. É assim que as pessoas estão matando, é fazendo. É assim que as pessoas estão encaminhando as pessoas para o inferno, é falando do céu. Vocês estão entendendo em que estamos chegando? Então é exatamente assim. Vamos aqui falar alguma coisa mais ou menos desse tipo aqui. Olha. Vamos dar um exemplo, rapidinho aqui. Bem, o homem começou a descobrir que por meio do fogo, ele poderia modelar diferentes classes de metais. Ali estava o metal bruto. Bem, o vidro. Vamos pensar, não é metal, é o vidro, tá. Aqui está o vidro. Como foi que surgiu o vidro? Simplesmente, conta-se que acendendo fogo na areia, na beira da praia, alguma coisa assim, eles descobriram que o calor daquelas fogueiras que eles faziam, quando conseguia juntar a areia com determinada argila, alguma coisa lá, e aquilo formava um material resistente. E dali surgiu o vidro, que hoje é usado em tudo quanto é de lugares. Como foi que o homem descobriu isso? Primeiro, ele teve que aprender a usar e controlar o fogo. Uma coisa veio chamando a outra. Então ele descobriu que por meio do fogo, ele esquentando o ferro, ele poderia malhar o ferro e fazer daquilo ali uma arma. Alguma coisa. Ou o que você possa imaginar. Os metais que eles foram descobrindo, tais como o ouro, a prata, o cobre, o ferro, tudo isso. Mas como começou essa descoberta? Por causa de pessoas inteligentes. Isso tem que vir de uma inteligência, de alguém que tem inteligência. E essa inteligência de ter essas descobertas, de mexer com estas coisas, foi exatamente através da semente de Caim. Porque essa descoberta trouxe destruição. E não poderia vir destruição pelos filhos de Deus, pela semente de Deus. Tinha que vir por um que tinha a unção destruidor. Daquele que veio para matar, roubar e destruir. Vamos ler a Escritura no livro de Gênesis, no capítulo 4. Em Gênesis, no capítulo 4, e o versículo 22, está escrito assim na palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 4, versículo 22. Veja só. E Zilá também teve a Tubal-Caim. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamã. Como foi que começou então a mexer isso? De onde veio o mestre do ferro, do cobre, dessas coisas? Um dos filhos ou da descendência de Caim. À medida que se passaram as gerações,
eles foram descobrindo novas aplicações, sabe? Daquilo que eles já conheciam. E aquilo que eles conheciam, foram descobrindo novas aplicações para aquilo e foram dando novas formas para que aquilo servisse às suas necessidades, para que servisse às suas intenções, tais como espadas, escudo, casco, para cobrir suas cabeças, o capacete, sabe? E conseguiram descobrir que, afiando a ponta daquele metal, ele poderia ferir um animal para comer sua carne. Mas eles descobriram também que com aquilo ele podia ferir seu semelhante. E aquele que tivesse arma mais poderosa, mais afiada, mais penetrante, lhe dava status, lhe dava, vamos dizer assim, respeito no meio dos outros. E foi assim que surgiu os primeiros guerreiros. Foi assim que surgiu os primeiros que se tornou respeitado na arte da guerra. E foi assim que chega-se a Nimrod, poderoso caçador na presença do Senhor. Ele era uma afronta diante de Deus, aquele homem. Mas, observe, descobrindo meios diferentes de usar o cobre, o metal, o ferro, o ouro, todas essas coisas, eles também descobriram que com esses objetos eles davam formas e fazer desses objetos também algo para eles adorarem. Então foi assim que eles descobriram que poderia fazer uma determinada entidade, digamos uma coisa redonda ali, e com os raios, bem, parece com aquele grande astro, não é? Então, vamos adorar isso aqui, porque é o astro-rei, é o pai, sabe? É como o pai deles, começaram a adorar o sol. Então, eles foram fazendo tanto objetos cortantes de armas de guerra, utensílios domésticos, como também fazendo ídolos, com as descobertas que eles tiveram. Atualmente, nós vemos como se tem utilizado o metal, como eles têm usado a combinação do metal com os derivados do petróleo. Observe, sem o petróleo não estaria como está o mundo e a civilização. E eles conseguiram juntar essas duas coisas a tal ponto que nós podemos levar conosco hoje o telefone celular. Você pode levar hoje um painel em seu bolso ali, e dali você saber previsão do tempo, você saber o que está acontecendo no outro lado da Terra, todas essas coisas. Isto através de quê? Descobertas. Eles juntaram uma coisa com a outra. Nós começamos a falar de armas cortantes, de setas, vamos dizer assim, de foice, machado, daquele modelo antigo. Nós já não estamos mais na idade da pedra, é na era do ferro, do ouro e todas essas coisas. Lá no passado já. Mas trazendo isso para os nossos dias, hoje a descoberta é essa agora. Então você hoje pode levar com você o pente para pentear seus cabelos, você pode levar algo para usar nos seus dentes, você pode usar o seu relógio, não é? Que lhe diz exatamente as horas que é para te manter escravo, exatamente isso. Você tem que cumprir, você tem hora de levantar, você tem que botar para despertar, porque se você não despertar, você perde o trem ou o ônibus que sai exatamente naquele horário, e se você perder aquele horário, você não chegou no seu serviço no horário previsto, e não chegando ali, você não bateu o ponto para mostrar que você está lá dentro trabalhando. Antigamente tinha essas coisas? Não, senhores, não tinha esta correria. Por que esta pressa de irmos de um lado para o outro hoje? E se você não estiver dentro desta pressa, no tempo, você não vai interagir, você vai ser um zero à esquerda, não sei quantas vezes. Mas que pressa tinham os nossos amigos do passado para se locomover uma distância de 1000 quilômetros? Que pressa eles tinham? Não, eles colocavam o saco de farinha, o saco de feijão, ou seja o que for, em cima do animal e despediam da família para daqui a 4 meses estar de volta. E aquilo era tão comum como você hoje na cidade voltar. Veja a diferença. Então agora você pode ter essas coisas. Você tem um rádio, um toca-fita, um toca-CD, qualquer coisa. Você tem uma mesa, você tem um prato, você tem uma colher, você tem uma xícara, tudo que você possa imaginar. Isto teve que vir de alguma descoberta. Disto vem lentes para os olhos, observe, lentes para os olhos, óculos também para os seus olhos. Nós estamos falando em tantas coisas naturais,
mas cada uma destas coisas nós poderíamos pregar o sermão simplesmente em cada uma destas coisas. Lente para os olhos. E a lente você tira e coloca. Poderíamos falar sobre o raio laser, que ele simplesmente não precisa mexer no teu globo ocular para tirar a catarata, tirar alguma coisa. Quem pode pagar, o processo? Simplesmente o raio laser vai lá e queima as células mortas. Mas por que exatamente os homens descobriram esta aplicação do raio laser? É exatamente no tempo em que Deus está usando isto do mesmo jeito no lado sobrenatural e espiritual. Este raio laser de Deus tem vindo exatamente para queimar isto de nós, queimar estas coisas mortas que estavam em nós. Porque Deus é vida, e esse Deus, vida, o autor da natureza, o que criou a natureza, essa natureza tão inteligente, sabe? Esse autor da vida, ele não pode habitar com células mortas. Estamos falando do homem espiritual, estamos falando de uma mente batizada com o Espírito Santo. Então Deus entra ali com o seu raio laser, com a revelação de sua palavra, com a sua manifestação, e queima exatamente tudo aquilo que não presta, que não lhe é próprio. Olha, toda doença ela vem de algum demônio, toda enfermidade é causada por algum germe, por algum demônio, alguma coisa. E catarata, o Mombrando disse, é um demônio. Então o médico consegue matar aquela célula morta, sem cortar nada, apenas com um raio laser, com aquele raio luminoso que vai lá, não sei se é invisível a olho nu, não sei, não entendo muito disso, mas vai lá e queima aquilo. Mas ele queima o demônio? Não, o raio laser vai e destrói a célula que o demônio está vivendo através dela. Veja, mas o raio laser de Deus, ele vai mais fundo, ele destrói também o demônio que estava ali. Ele tira tudo, arranca tudo. Veja, então você tem hoje joias, você tem figuras para diferentes usos. Nós podemos, com um pequeno relógio de bolso, você pode ter ali calendário, despertador, você pode ter música, você pode ter filmes, você pode ter tudo. De onde saíram essas coisas? Essas coisas não foram criadas como foi criados os esquilos pelo poder da palavra falada. Isso saiu de algum lugar. Isso saiu de alguma parte. Lá em cima, em alguma altura aí da atmosfera da Terra, estão ali satélites rodeando toda a Terra. Satélite mais satélite, cada país colocou o seu para poder transmitir áudio, transmitir imagem, transmitir vozes, transmitir o que não presta. Agora, o que presta é difícil ser transmitido, porque é muito caro. Essas coisas estão no controle de Satanás. Um culto como esse poderíamos estar transmitindo para toda a terra, mas você não vai conseguir. Você não vai conseguir fazer isto. E se estamos transmitindo por uma emissora, mas se eles quiserem, se qualquer um denunciarem, simplesmente vai aí e fecha e ainda nos leva preso. Mas, no entanto, eles podem enviar para todos os outros países tudo quanto é de adultério, tudo quanto é de traição, tudo quanto é de bebedice, tudo quanto é de podridão. E todo mundo se alegra com isso, porque esse é o alimento deles. Esses demônios, esses espíritos, se alimentam destas coisas. Bem? Mas alimento para filho de Deus é diferente. Isso está restrito. Isso está restrito. Então observe estas coisas. Simplesmente eu posso chegar em casa e eu digo que eu vou dar uma olhada na capital, lá em São Paulo. E eu posso ver toda a capital de São Paulo. Eu vou dar uma olhada em Campina agora. E eu posso ver toda a Campina. Eu quero ver agora lá a África, como está lá na África. Eu quero ver aquela região. Eu posso ver a qualquer momento que eu queira. Essa tecnologia, essa ciência, essa descoberta, isto começou lá em Gênesis, para estar na situação que está hoje. Mas também naquele tempo, o conhecimento que eles tinham sobre Deus, olha, eles tinham que olhar nas estrelas, ver as posições, estudar e ver, olha, tem alguma coisa, acho que, sabe, Deus deve estar nervoso, esse ser poderoso. Mas hoje, a tecnologia espiritual está tão avançada que você sabe que esse mesmo Deus tem vindo aqui. Aqui, presente, aqui na terra. E ele tem se auto-vindicado a si mesmo. Então a coisa mudou, estamos em uma época diferente. Mas a pergunta é, já que estamos falando sobre a mãe natureza e que o homem fez com ela a ponto de deixá-la escrava dos seus métodos. Veja, a pergunta é, quando o homem vai poder devolver para a mamãe natureza tudo que ele tomou dela? Quando ele vai poder devolver estas coisas? Que vai ter que ser devolvido. Ele simplesmente tirou da terra.
Ele tirou tudo da terra. Ouro, prata, bronze, níquel, ferro, estanho, tudo você possa imaginar. E tem que ser devolvido. Quando o homem vai poder devolver isto? Ou, veja, quando poderá devolver a pureza ambiental? Quando? Ou você acha que antigamente, você chegando na beira d'água, o peixe ia correr com medo de você? Não, senhor, você poderia chegar na beira do rio, colocar a mão lá dentro e pegar em cada um deles, interagir com a natureza. Ou você acha que antes sua vista estava embaçada para você não poder enxergar a distância? A vista está indo até ali. Não, senhores, tinha-se uma visão tão boa. Não porque a visão era melhor do que hoje, mas porque o espaço, a atmosfera não estava carregada com esses gases, com a fumaça, com tudo isto que está sendo exalado da terra. Você tinha uma visão, eu vou te falar, olha, não dá para dizer em palavras. Mas você poderia chegar em cima de um morro e avistar centenas de quilômetros na frente. Porque não tinha nada embaçado para atrapalhar. O homem sujou tudo, o homem apodreceu tudo. Quando será que o homem vai fazer isso? Vai descontaminar o meio ambiente? Estão lutando contra isso. Mas essa luta aí do IBAMA, ou não sei de quê, ou do Vivo Verde, isso tudo é uma cortina de fumaça. Tudo isso aí é engano, tudo isso aí é uma máfia, tudo isso aí é um engodo. Mas eu não estou dizendo que eles não têm boas intenções, eles têm boas intenções. Mas eles não sabem a que tipo de inteligência eles estão defendendo, eles estão sendo escravos, eles estão sendo dirigidos para fazer o que estão fazendo. Se eles realmente quisessem purificar a natureza, quisessem purificar o ambiente, eles não estavam fazendo o que estão fazendo. Eles estavam exatamente procurando o meio certo de purificar o ambiente. Agora, vocês estão aqui, vocês têm deixado suas casas, deixado seus afazeres para estar num momento como esse, porque vocês têm descoberto um meio de devolver à terra a sua pureza. Só existe um meio, porque nós sabemos que o homem não pode. O homem não pode devolver à natureza o que ele tirou dela. Porém, Deus, em sua sabedoria, Ele estabeleceu um sistema por meio do qual pode devolver à mãe natureza o que seus filhos ou o que os seres humanos têm tirado dela. E esse sistema que faz com que tudo seja devolvido à natureza, o profeta do Senhor chamou, de acordo com as Escrituras, de restauração. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. O trabalho que esta mensagem faz é exatamente isto. Primeiro, é conscientizar os filhos de Deus do que eles precisam fazer. Primeiro, os filhos de Deus têm que ser tirados da terra antes. E eles não podem sair da terra sem antes passar exatamente pelas 3 etapas: justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Eles passam por essas 3 etapas. Porque são as 3 etapas da graça, da redenção do homem. Então, do mesmo modo que Deus redime o homem, Ele redime também a natureza. Justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. As 3 coisas do mesmo jeito. Olha, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, e o versículo 15, está escrito assim: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Então a terra não vai ser destruída. Então o espaço não vai ser destruído. Então os planetas não vai ser destruído, porque Deus fez, Deus criou. A terra não vai ser aniquilada. Não, de forma nenhuma. É isso mesmo, é Eclesiastes? Alguém achou aí? É Eclesiastes 3? Quem achou? Eclesiastes 3, versículo o quê? 14, 15? Versículo 14. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante deles. Sabe o que é vir e ouvir a palavra de Deus? Sabe o que é vir e aprender de Deus sobre como Ele está realizando seu plano? Isso se chama reverência ao Senhor, isso se chama temer a Deus.
Isso chama temer, render culto, render sacrifício com sua própria vida a Ele, porque você sabe o trabalho que Ele está realizando. Então, concluindo isto, observando esta Escritura, nós vemos, e observando também o que nós lemos na Epístola aos Romanos, nós encontramos que o apóstolo Paulo, ele conhecendo este plano de Deus, ele foi inspirado para dizer isto, que as criaturas esperam a manifestação dos filhos de Deus. É assim que lemos em Romanos 8, não é? Não é isso? As criaturas esperam a manifestação dos filhos de Deus. As criaturas, as coisas foram criadas. Por que Paulo foi inspirado? Por que isto? Porque no tempo do fim, se daria a conhecer os mistérios de Deus. Observe. A natureza que ficou sujeita ao pecado, debaixo desta condição que o homem causou por causa de sua queda, a natureza ficou gemendo, esperando, cobrando. E aí simplesmente vem terremotos, maremotos, vulcões, e todas essas coisas. Gelo demais, chuva que destrói todo mundo. Simplesmente a natureza está cobrando. Eu quero que tiraram de mim. Eu preciso do que tiraram de mim. Tudo está na terra, mas está fora do seu lugar. Esta aliança não estava aqui antes. Ela veio de algum lugar, de algum minério, de alguma parte da terra. O dente de ouro, quem usa, saiu de algum lugar. O implante que está que colocaram lá, a válvula que colocaram lá no coração do irmão Vicente, aquilo saiu de algum lugar. Aquilo saiu de algum lugar. Tudo o homem tem usado para benefício próprio. Mas antes da queda, o homem não precisava de nada dessas coisas. Esse é o problema. Então Paulo diz que as criaturas esperam a manifestação dos filhos de Deus. Sabe por que isso? Porque no tempo do fim se daria a conhecer os mistérios de Deus, de acordo com Apocalipse 10:7, nos dias da volta do sétimo anjo, todo o segredo será revelado, e por meio do qual, conhecendo este mistério, conhecendo este segredo, conhecendo o plano de Deus, os filhos de Deus se fariam manifestos. Eles se manifestam. Eles se identificam com a verdade vindicada do dia. Porque ao vir o Espírito de Deus, quando desce o Espírito de Deus, para declarar estes mistérios, observe, Jesus disse, não te revelou a carne e o sangue, mas o Pai. Então, se estávamos esperando revelação, se estávamos esperando a revelação do livro aberto, tinha que ser o Espírito de Deus para vir trazer isto à terra. E esse Espírito, que é o Espírito Santo, quando ele vem, ele manifesta aqui na terra o Filho do Homem. Deus usa uma carne, lábios humanos, para nos revelar seu mistério, para nos revelar seu segredo. Então, quando isto é feito, os filhos de Deus se manifestam, eles entram, eles absorvem estas coisas. E esses filhos de Deus manifestam o que na terra? Eles se apresentam para manifestar a natureza de Deus. Observe esse fechamento. Quando Deus desce, trazendo a revelação do mistério e do segredo, os filhos de Deus que se identificam, que tomam conhecimento, que eles próprios fazem parte deste plano, eles manifestam aqui na terra a natureza de Deus. Por isso, a natureza do cordeiro, por isso, ele foi guiado pela pomba, porque ele tinha aquela natureza, era a natureza de cordeiro. E essa natureza de cordeiro, que são as 7 virtudes, de fé, virtude, conhecimento, paciência, piedade, amor fraternal, todas estas coisas que o apóstolo Pedro nos fala. E observe que o mesmo Pedro que falou sobre estas 7 naturezas, ele falou da terra, dos elementos queimando do céu, como um livro que se enrola, a atmosfera pegando fogo e todas estas coisas. Ele que fala deste final. É isso que a natureza está esperando. Será um momento quando isto for devolvido a ela. Mas antes de ser devolvido à natureza, os filhos de Deus, aqui na terra, têm que manifestar a natureza de Deus aqui. Então, quando eles manifestam a natureza de Deus, então os pensamentos de seus corações são então manifestos, são revelados. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, ele disse, portanto,
Nada julgueis antes do tempo. Observe as palavras de Paulo. Nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, veja isso, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas. Paulo está falando exatamente do que hoje nós temos o privilégio de contemplar. Paulo está falando exatamente do que está acontecendo em nossos dias. Eu vou repetir para vocês. Vocês podem ficar de pé, estamos concluindo. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas. O que isto aconteceu? O que isto cumpre? Exatamente Malaquias 4. No tempo da tarde haverá luz. A luz do entardecer. No tempo da tarde haverá luz. Observe isto. O qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. Esta luz que tem vindo, este conhecimento que tem vindo, que foi Deus descendo, o Espírito Santo vindo à terra de uma forma especial, como um mistério, um segredo, que estava encerrado sobre o 7º selo, e isto manifesta aqui na terra o Filho do Homem, e isto traz luz, traz conhecimento, traz entendimento sobre Deus. Isto exatamente manifestar é apresentar, revelar. Isto revela os desígnios dos corações. Por isso que outra vez mostra as duas sementes, outra vez mostra quem é filho de Deus e quem não é, porque os filhos de Deus são manifestos quando a luz atinge, mas os que vivem em trevas não podem ver estas coisas, eles continuarão em trevas e rejeitarão isto. E a palavra, quando ela é pregada, esta mensagem, quando é apresentada, ela revela exatamente o que vocês acham que discernir as intenções dos corações foi simplesmente aquilo ou só aquilo que o William Branham fez. A mensagem continua fazendo a mesma coisa. É exatamente por isso que você não vai ver pessoas que você via nos cultos. É exatamente por isso que vai ter pessoas que você não vai ver mais conosco, porque a palavra discerniu os desígnios de seus corações. E essas pessoas não podem ficar paradas diante desta luz, porque esta luz é o próprio Deus que tem vindo à terra para fazer estas coisas. Aí a Bíblia dizia, então cada um receberá de Deus o louvor. Sabe o próprio Deus fazer isto? O próprio Deus aqui na terra te dando esse louvor, dizendo quem você é. Tu és meu filho, tu és minha filha, tu és meu. Você não nasceu para viver em trevas. Veja, por isso eu mesmo tenho vindo para estar com vocês, para estar em vocês. Esta minha presença é o que fará com que vocês sejam manifestos, sejam revelados. E é este poder que tirará vocês da terra. Sem isto você não conseguirá ir no rapto. Sem esse Deus aqui na terra para fazer isto em vocês. Ora, e não somente isto, mas que abrirá em nós, em cada um de nós, a porta da esperança. Abrirá em cada um de nós a porta da esperança, tirará de nós tudo aquilo que estava sujeito à vaidade. Isso tem que tirar de nós tudo aquilo que não pertence à palavra, que não pertence a Ele. E agora você tem a oportunidade de ser liberto. Lembra a mensagem, uma libertação total? Que o William Branham pregou? Você tem a oportunidade de receber esta liberdade gloriosa. E no meio de tanto pecado, de tanta sujeira, de tanta imundícia, você ser manifesto como um filho e uma filha de Deus. E para concluir, agradecendo a presença de cada um de vocês, agradecendo a atenção dos ouvintes do rádio e de vocês também que ouvirem a gravação futuramente, eu quero concluir com as palavras do mensageiro de Deus para o tempo do fim, o reverendo William Marmon Branham, na mensagem A Brecha, ou o intervalo entre as eras e os selos. Ele disse assim, página 78: sempre pensava que havia algo em mim. Eu gostava de subir as montanhas e ver a maneira que Deus fez tudo. Veja, eu aborreço o estado da Flórida,
Ou eu não gosto do estado da Flórida, onde tem palmeiras artificiais. E que coisa! Eu prefiro ver aos crocodilos lá na selva, batendo suas caudas, que ver todas estas coisas artificiais como as tem em Hollywood, e toda a fascinação, e com tudo isto de borracha, o fabricado. E que coisa! Só penso que algum dia, Ele abriu caminho para a redenção. Ele fez um caminho para voltar. E algum dia o Redentor tomará tudo de novo. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai bendito, pela revelação da tua palavra, que o sétimo anjo entregou para nós. Ele não teria entregado se o Senhor não tivesse entregue para ele. O Senhor Jesus disse: não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E Pai, se o enviado não é maior, se o servo não é maior, e nós que tamanho nós temos, se o Senhor disse que mesmo depois de cumprirmos todos os requisitos, ainda não passamos de servos inúteis. Tenha misericórdia de nós e nos ajude a compreender a cada dia mais um pouco da tua verdade, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Abençoa os ouvintes do programa de rádio, Senhor. Abençoe aqueles que vão se batizar esse final de semana. Abençoe aqueles que ouvirão esta gravação. Que eles também sejam abençoados com a bênção da tua palavra que foi entregue neste culto. Para a glória do nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém e amém. Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém. Este programa é realizado pelo Tabernáculo Fé Perfeita de Francisco Morato, São Paulo.